Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando para habitarem não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre as aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou espíritas terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Bem, queridos, esse capítulo aqui ele é bem polêmico, porque ele vai falar de pena de morte. E pena de morte para situações que hoje são inimagináveis concebirmos pena de morte, ainda nos países onde há pena de morte. A não ser países muçulmanos, países árabes, onde nós ocidentais não temos o mínimo de afinidade ou compreensão
dos porquês ou das suas atitudes. Mas aqui a proibição de Deus, ela tem uma finalidade muito específica, que é fortalecer o mandamento e a lei dentre aquele povo que estava acabando de receber essas leis de Deus. Então, como Deus estava ensinando para eles os seus mandamentos, a sua vontade, tanto para a preservação da vida em si, da vida física, quanto para a preservação do seu coração, da sua fé. Então, todo aquele que praticasse alguma dessas ações descritas nesse capítulo, eles sofreriam a pena de morte, tá bom? E isso daí não é, uma autorização para que nós hoje utilizemos dessa desculpa para agirmos com violência ou aplicarmos pena de morte a qualquer pessoa que desobedecer à lei de Deus, de forma alguma. Esse é um mandamento específico para a nação de Israel naquele contexto, tá? O povo tinha acabado de receber mandamentos e serem fiéis a esses mandamentos, ainda mais se tratando de um povo, de certa maneira, bárbaro, um pouco rude. Então eles só entendiam uma linguagem um pouco mais rígida, tá? E se Deus permitisse que houvesse contaminação no seu culto ou contaminação nas suas relações sem uma justa punição, eles poderiam estar frequentemente caindo nos mesmos erros e colhendo consequências terríveis para o destino deles como nação. Então vai começar falando aqui do sacrifício de filhos ao deus Moloque, que nós já falamos no capítulo anterior, e sacrificar os seus ídolos, matar os seus filhos num culto pagão. Não só o culto pagão era pecaminoso, como sacrificar crianças inocentes era mais horrendo ainda. Então, a pessoa que assim fizesse, ela seria sacrificada, ela seria eliminada do meio do povo. Então ele começa falando desse caso bárbaro, horrível, que é sacrificar crianças diante de um culto pagão. Mas vai falar também de pessoas que praticavam cultos idólatras ou que consultavam espíritos. Isso também não era visto de maneira boa por parte de Deus, e Deus também estava punindo isso com morte, tá? Não devemos ser intolerantes com a religião do outro. Hoje em dia nós entendemos que a graça, ela permite que as pessoas façam suas escolhas e decidam a quem cultuar sem uma punição imediata, tá? Essas pessoas vão dar conta a Deus de suas ações. Então não justifica a aplicação disso hoje. Mas naquele contexto, para um povo que tinha visto a ação de Deus tirando-os do Egito, o mar se abrindo, Deus descendo até eles no meio de um monte, deixando a sua lei escritas em tábuas, o rosto de Moisés resplandecendo, eles tendo visto e vivenciado todas aquelas coisas, e ainda assim se voltarem contra os mandamentos de Deus, fazerem o que era mal diante do Senhor, era uma rebelião sem precedentes. Então, assim, Deus não tolerava, porque Deus estava imprimindo naquele povo a sua identidade, e Deus estava se revelando de uma forma grande demais para eles ignorarem. E Deus fala o seguinte: consagrem-se, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo no contexto do Antigo Testamento quer dizer ser separado. Você não vai ser como os demais, você não vai agir como os demais. Você vai ser separado para viver para a minha glória, para o meu louvor. Então aquele povo foi separado por Deus do Egito, onde estavam ali como escravos, sendo subjugados, sendo forçados a trabalhos duros, mas Deus os salvou não só para abençoá-los dando uma terra, mas também para imprimir neles os seus valores e os seus princípios, que são princípios de vida. E aqui fala sobre amaldiçoar pai e mãe, fala sobre adultério, fala sobre relações homoafetivas que não são bem vistas diante de Deus, relações entre parentes, tá? Vai falar de outras coisas aqui. Então, assim, reforçando, hoje em dia nós conseguimos conviver com pessoas que pensam diferente, que vivem de forma diferente,
que não acreditam nos mesmos mandamentos e leis que nós acreditamos, mas devemos ter paciência, porque Deus pode tocar o coração dessas pessoas para que se voltem para Deus. Não apenas por uma questão de entender que é certo ou que é errado alguma coisa, mas porque creem no sacrifício de Jesus, creem no amor de Jesus e querem viver para a glória de Deus. E, consequentemente, Deus vai fazer uma obra na vida delas, tá? Agora, nesse contexto, não tinha tempo a se perder, não tinha desculpas. Deus já havia se revelado de forma inequívoca e qualquer tipo de ação contra a vontade de Deus era uma ação direta de rebeldia. Então é isso, não vou explicar versículo a versículo como eu fiz no capítulo passado, mas se você não viu, veja os 2 últimos capítulos que vão falar sobre alguns desses pontos aqui abordados nesse capítulo. Deus os abençoe e até a próxima.